Prontinho, agora eu deixo o palco para vocês. César, Jorge, um bom evento a todos. Obrigado, Karen. Muito boa noite a todos. Eu queria, em nome da Russell, agradecer a presença de cada um de vocês. Dizer que esse evento a gente prepara com muito afinco para todos, para ser um evento que traga conhecimento não só para nós que estamos apresentando, para o Jorge, que vai ser o nosso palestrante de hoje, mas para todos vocês e de vocês para nós também. A ideia aqui é que seja uma troca de conhecimentos e não um monólogo, ok, gente? Nosso tema de hoje à noite é falar sobre algumas falhas, né, que ocorreram na gestão de risco corporativo. Então, a gente trouxe alguns casos bastante conhecidos e a gente vai discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esses casos, o que aconteceu de errado e por que a gente chegou no resultado que chegou, né? Jorge, se você puder, por favor, mudar o slide. Antes da gente entrar direto no assunto, a gente quer falar um pouquinho sobre a empresa que a gente representa, que é a Russell Bradford International. É uma empresa que tem quase 50 anos já no mercado, uma empresa inglesa, mundial, e atua fortemente nas áreas de consultoria financeira, auditoria, contabilidade, tributação internacional e outros assuntos como compliance, gestão de risco, como a gente está falando aqui, nas áreas de TI aqui no Brasil e assim por diante. Troca, por favor, Jorge. Falando um pouquinho da Russell no Brasil. No Brasil nós estamos há 10 anos. Né? Esse ano a gente, como vocês podem ver esse selinho aí, a gente conseguiu esse selo do GPTW, que muito nos orgulha. Foi um trabalho da equipe como um todo, não é um trabalho só da direção da empresa, mas sim de cada um dos colaboradores. A gente tem em nossa carteira, né, ao longo desses 10 anos, mais de 1.000 clientes que nós atendemos e atendemos hoje em dia, nas áreas mais diversas, como eu disse para vocês aí, auditoria, consultorias, perícias, assessoria, compliance, tecnologia da informação e outros, ok? E nós somos membros da Russell Internacional. O nosso lema, como Russell no mundo, é levar você mais longe. Como é que a gente pretende fazer isso? A gente pretende fazer isso com a parceria dos nossos clientes, porque nós entendemos que cada projeto que a Russell executa não é apenas um cliente que nós estamos atendendo, mas sim um parceiro de negócios. Então, a ideia é que juntos a gente construa uma solução melhor para os nossos clientes e, com isso, a gente consegue levar tanto a Russell quanto os nossos clientes mais longe. O nosso palestrante de hoje à noite, como vocês estão vendo, é o Jorge. Ele é o nosso diretor regional de Santa Catarina, uma das nossas regionais. Né? Nós temos regionais hoje em outras capitais, como Porto Alegre, Paraná, Curitiba, perdão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Distrito Federal. O Jorge, ele é um especialista em risco, né, certificado ISO 35000, também tem certificação de CPCA, que é Compliance e Anticorrupção, formação em contábil, em auditoria, perícia, controladoria especial ou empresarial, entre outras coisas. Pode mudar. Aí está o que vos fala. Eu sou um dos sócios heads da Russell e nesse evento eu vou ajudar o Jorge como mediador. Qual vai ser a minha função? E eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica aqui. Como eu disse para vocês, a gente espera que essa apresentação não seja só um monólogo do Jorge. Então, o que a gente espera é que todos vocês contribuam. Como é que a gente vai fazer isso? O chat está aberto. Vocês podem escrever qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, comentário, podem colocar e eu vou ler isso aqui para todos nós. As perguntas a gente vai tentar responder, eu e o Jorge, e a gente vai trazendo as contribuições de vocês para poder enriquecer a nossa conversa aqui, ok? Então, conto com todos vocês, muito obrigado. No final, a gente vai destacar um tempo
para vocês poderem fazer perguntas ao vivo, se quiserem. A gente vai deixar abrir o microfone para todos falarem. Mas durante a apresentação, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir escrevendo no chat que eu estou atento aqui e vou trazer ele para a nossa conversa, ok? Obrigado novamente a todos. Jorge, obrigado pela sua disponibilidade de nos trazer o seu conhecimento, compartilhar com a gente, e a palavra está com você. Satisfação, Ézer, de estar com você, né? Você também aí é um grande especialista dos temas de riscos aí que tem ganhado uma proporção bastante grande, né? Até a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Eu fui no mercado aqui, numa banca de revista, risco nas revistas, eu vou ter, nas bancas, né? A revista Negócios, até eu postei no meu LinkedIn, né? E tem uma matéria bem interessante aqui, né? Gestão de riscos, estratégia certa para se garantir no mercado. Então, quem diria que isso aqui estaria tão acessível, né? Aí, em qualquer banca de revista. Então, o tema está cada vez mais ganhando uma exposição, e não é à toa, né? E não é à toa porque realmente, né, o que pode dar errado, né? As empresas nos últimos tempos, né, fizeram muito pouco essa pergunta, Ézer. O que pode dar errado? Né? Então, a intenção nossa aqui é promover uma sinergia entre, né, análise de casos. Né? Então, a gente não quer... A gente traz os casos, traz a nossa visão, né? E criticar no sentido de identificar o que falhou. Né? E não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, porque realmente falhou. Né? Se não fosse falha, não teria ocorrido as situações aqui que a gente selecionou algumas poucas empresas, as mais emblemáticas, mas a gente tem aí, desde o caso Enron, que a gente costuma trazer, e é o mais emblemático, né? Riscos materializados em empresas, né? Tragédias corporativas ocorrem desde sempre, mas parece que no decorrer aí do ano 2000, o caso Enron foi no ano 2000, parece que as coisas ficaram um pouco mais nítidas e se começou a questionar demais o que está acontecendo. Né? Então, a gente trouxe o caso Enron e depois a gente vai trabalhar com alguns casos aqui do Brasil, né? que é importante a gente parar e refletir e entender de uma maneira mais técnica e menos passional. Né? Façam perguntas, aqui a gente está para aprendermos e refletirmos em conjunto, tá, meus queridos colegas e amigos. O caso Enron é o seguinte, né? Todo mundo já conhece, né? Geralmente quem faz uma pós-graduação em auditoria e perícia, né? Algumas disciplinas afins, já se deparou com algum professor de auditoria que passa o filme da Enron, né? O documentário da Enron, Os Mais Espertos da Sala, eu recomendo, inclusive, para quem ainda não assistiu, é um documentário que conta em detalhes o que aconteceu com essa empresa que era aí a capa da Fortune, né, revista Fortune, e estava aí numa plena ascensão, né, na época, né, ano 2000, final dos anos 90, né? Então tinha um valor de mercado de 68 bilhões de dólares, né? Atuava nos segmentos de eletricidade, telecomunicações, gás natural, e era a sexta maior empresa de energia do mundo, né? Então, a revista Fortune elegia essa empresa, assim, de forma consecutiva, como a mais admirada dos Estados Unidos. E aí, alguns fatores a gente começa a enxergar, assim, que não é querer ser o pessimista, né? Mas a gente começa a entender, assim, algumas questões, né? Que está aqui na última linha, né? Coincidentemente, que não era coincidência, maior financiadora da campanha eleitoral do presidente George Bush, né? Então, o que aconteceu com a Enron? Primeiro, assim, de uma forma bem resumida, pessoal, porque a gente está num webinar aqui rapidinho. A famosa maquiagem na contabilidade, né? Escondendo prejuízos, inflando resultados, né? A questão de informação privilegiada, os administradores, como diz o termo mais popular, pintavam e bordavam, né? E de que forma eles faziam isso? Na cara de pau. Manipulação dos demonstrativos contábeis, né?
A pergunta é por que manipularam? Como? Né? E a questão do uso indevido da informação privilegiada, né? E até aquele momento não se tinha um conceito do que era legalmente uma informação relevante e qual seria o dever do administrador em zelar por essas informações. Então, até esse caso bombástico da Enron, muita coisa ainda não necessitava de complementos. Até a questão da auditoria, né? Nunca se falou tanto em auditoria, né? O pessoal mais o pessoal mais experiente aí deve lembrar disso, né? Então, a auditoria foi para a mídia e a expectativa, a gente percebeu que até a expectativa do público em relação à auditoria estava um pouco equivocada, né? A empresa, né? A fraude partia da alta administração, então, portanto, a fraude era na alta cúpula, né? Ela conseguia camuflar as despesas, transferir passivas às empresas do grupo, enfim, na hora de consolidar esses demonstrativos, né? É simples, eles deixavam deixavam de fora algumas empresas e é óbvio que tudo isso se deu através da contabilidade, uma contabilidade aí totalmente utilizada de forma completamente equivocada. As normas de contabilidade foram jogadas no lixo. Jorge, Fale. tem dois assuntos bastante interessantes no caso da Enron, né, que, como você disse, estão refletidas no filme lá, dos mais espertos da sala. Dois fatos bem importantes. Primeiro é o que você já mencionou, a contabilidade criativa, né, que foi o nome que foi dado para o que faziam, que era a contabilidade criativa, de transferir os passivos e mensurar receitas de coisas que não existiam ainda, que estavam lá no futuro, que tinham só possibilidade de acontecer. E hoje em dia a gente vê muita modificação nas regras contábeis, exatamente por causa desse tipo de risco, como o CPC 47 aqui no Brasil e tal. Perfeito. Uma norma internacional que vai diminuindo, organizando isso, diminuindo o risco. Mas veja que para as empresas de auditoria que trabalham com essas grandes empresas, o volume no risco disso é muito grande, se ela não fizer o trabalho dela de forma correta e independente. Porque nesse caso da Enron, uma das maiores empresas de auditoria da época, que era a Arthur Andersen, simplesmente acabou por causa que ela também assinou o balanço da Enron. Então, o risco, nesse caso, ele é contagiante, ele se espalhou para além da Enron, né? Um risco que não foi controlado pelos gestores da Enron, fizeram cair, além da própria empresa, né, vários colaboradores, investidores, uma empresa que era de auditoria, que estava fazendo o trabalho dela lá e que não levou em consideração os riscos de forma adequada, fechou junto com a Enron, porque assinou o balanço dela. Então, aí a gente já começa, é muito, muito bom, a gente já começa a tentar compreender, né, responsabilidades. Né? Quando acontece a tragédia, é isso que a gente tem que refletir e parar para pensar qual é o nosso papel, né? Qual o papel da contabilidade, qual o papel do administrador, qual o papel do auditor, né? Então, esse tipo de situação aqui demonstra-se essa figurinha, né? O pessoal aí que já teve treinamento comigo, né? Até eu parei de apresentar essa figurinha, mas só que, né? O anjinho e o diabinho, né? Não quer dizer que o diabinho, o resultado tem que ser buscado, tem que ser perseguido, não é essa a questão, né? Só que o resultado, passando por cima de normas, né? De contabilidade, não é uma maneira muito bacana de se conseguir, tá? Então, o caso Enron acaba sendo emblemático pela proporção que essa empresa, né, o caso tomou, né? Tinha, para vocês terem uma ideia, né, as pessoas nos Estados Unidos vendiam seus bens, carros, enfim, para comprar ações da Enron, né? E se criou uma confiança, uma expectativa em cima dessa empresa, em cima do quê? Em cima dos seus resultados que estavam aonde? Na contabilidade. Então, aqui,
né, trazendo para o contexto, eu sempre brinco com meus amigos contadores, né? O compliance com a contabilidade, com as normas, né, de contabilidade, precisa ser observados por uma alta administração, é óbvio. Nesse caso da Enron, né, a contabilidade criativa, como o Ezer comentou, essas técnicas malucas foram inventadas pelos próprios administradores, né? Então, quem assistiu o filme vai ter um pouco da noção de que os administradores eram pessoas altamente capacitadas, né? Estudaram em Harvard, enfim, e eles usavam o seu conhecimento para inventar, né? Inventar coisas ruins, né? Então, o que aconteceu com a Enron é algo que não pode ser esquecido e a lição a gente precisa aprender com essas lições, né? E lembra que eu falei para vocês que a auditoria começou a ser questionada? Então, aqui na revista Exame da época, né, começou a se perguntar, né, quem é que audita os auditores, né? Então, o resumo da obra em relação à Enron está aqui, né? Lucros superestimados em 591 milhões de dólares e dívidas subestimadas em 628 no último balanço. Portanto, da noite para o dia, essa empresa entrou em colapso e automaticamente levou o sistema financeiro americano para o colapso, né? Porque o que está acontecendo, né? Está acontecendo é que o controle está falhando. O que está falhando de fato? Essa é a questão que os Estados Unidos teve que buscar, ela teve que dar uma resposta, né? Foi uma crise de enormes proporções, como eu já falei. E aí, o que aconteceu? Né? O pessoal aí que atua com gestão de riscos, enfim, já ouviu falar na tal de SOX, que é uma abreviação da Sarbanes-Oxley, que foi uma resposta dos Estados Unidos, ao escândalo da quebra da Enron. O que a SOX trouxe de resposta? Aumentou aí, através da lei, né? Surgiu a gestão de riscos, pessoal, né? Fazendo uma grande observação, a seção 404, deixa eu ver se eu lembro, seção 404 da SOX, aí apareceu o tal de COSO, né? Que todo mundo conhece, todo mundo fala. O COSO está dentro da seção 404 da lei Sarbanes-Oxley. E o que aconteceu? Qual foram as respostas que o governo necessitou trabalhar através dessa lei? Primeiro, é óbvio, aumentou a responsabilidade da administração. Como assim? Os administradores não tinham responsabilidade? Parece que eles tinham, mas eles não sabiam disso, né? Tanto que fizeram o que fizeram. Então, a SOX jogou uma responsabilidade muito maior em cima dos administradores, né? É óbvio que também deu uma ampliada legal nos poderes da SEC, a CVM, né? CVM americana, e trouxe a ênfase no uso de controles internos mais rígidos, né? Então, se o pessoal pintou e bordou no balanço da Enron, é porque controles não existiam, ou se existiam, eram extremamente falhos dentro do seu propósito, né? Então, quem trabalha comigo já sabe que o controle interno, né, Ezer, é o quê? O grande mitigador do risco. Então, às vezes a gente tem dificuldade de implementar um controle por conta da gente não enxergar o tamanho da encrenca, né? Às vezes a palavra risco é um pouco chatinha, né? Troquem ela por qualquer outra palavra, não precisam se aprofundar em detalhes, mas entendam que alguém tem que pensar no que pode dar errado. E o que pode dar errado pode ser um risco. Perfeito, Ezer? Perfeito. Agora a gente tem um outro caso bem interessante. Na verdade, é aqui que eu começo a trazer a questão da responsabilidade dos administradores, né? Então,
a SEC, CVM americana, aumentou a responsabilidade dos administradores e deu uma ênfase em controle interno e risco, né? E deu uma turbinada aí no papel da auditoria. Enfim, muitas mudanças se deram em função do caso da Enron. Então, a gente percebe um modelo anterior à SOX, um modelo onde, né, existiam conselheiros passivos, amigos do presidente, né? Acionista controlador com poder absoluto, minoritários passivos, concentração de poder acionário, acumulação de cargos, presidente do conselho, diretor. Então, a questão de governança foi turbinada com a SOX. Então, tudo que a gente estuda hoje, pessoal, em termos de governança, gestão de risco, controle interno, que a gente vai falar na sequência aí, que são grandes falhas e gaps de gestão de risco, estão atreladas à governança, que é essa figurinha aqui do lado. Então, o pessoal tem dificuldade, às vezes, né, pessoal, de explicar o que é governança, princípio da responsabilidade, né? Eu acho que é o principal, acho não, é um dos principais princípios da governança, que é a responsabilidade. No momento que você não tem um responsável, né? Quem é que é o responsável pela gestão de riscos na empresa? Pergunta. A pergunta move a humanidade, meus queridos. Alguém tem que estar fazendo a pergunta. Quem é a área responsável da empresa por gerenciar risco? Se não está claro isso dentro da própria estrutura organizacional da empresa, ou essa pergunta fica difícil responder, a gente se enquadra aqui dentro dessa figurinha aqui, né? Pergunta quem é o responsável, né? Ninguém assume a responsabilidade, ninguém fala o seguinte, não, aqui é a nossa área aqui que é responsável, né? Então fica esse jogo de empurra-empurra, que é fruto de uma governança que necessita de aprimoramento, né? Necessita de quê? De atualização e definição de responsabilidades, cadeia de autoridade e responsabilidade. Então, pessoal, vocês que estão aí à frente de projetos de gestão de risco, olhem carinhosamente para a estrutura organizacional das empresas e procurem e façam essa pergunta aqui, né? Quem é o responsável pela área de supervisão, de controle, né? Gestão de riscos ainda é muito moderno dentro das estruturas. É óbvio que algumas empresas aí reguladas, enfim, ou SAs, elas já estão incorporadas aí dentro do contexto. Mas demais empresas, principalmente pequenas e médias, eu estava lendo na revista, né? Onde aqui alguns especialistas demonstram que as pequenas e médias são as que mais necessitam de uma gestão de risco. São as que têm mais exposição e muitas vezes ocorre uma certa, abre aspas, negligência por falta de conhecimento e de fazer essas perguntas ou ter na sua estrutura mínima alguém fazendo as perguntas corretas, né? O que pode dar errado e alguém tem que ter esse grau de independência, Ézer, né? De fazer essas perguntas. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, a gente entra num campo de que normalmente as empresas, e aí eu vou me ater aqui ao mercado brasileiro, né? Onde a gente tem isso com mais frequência. Normalmente as pequenas e médias empresas, na sua maioria, elas são empresas vindas da gestão familiar. Então você tem lá o pai que fundou, depois os filhos assumem, a família vai gerindo a empresa, e o fato de você ter essa estrutura e ela ser pequena, normalmente a questão da segregação de funções, que é uma forma de criar barreiras, né, para gerir riscos, não existe. Então, a gente volta para a gestão, para o slide anterior que você mostrou, a gente volta para a gestão antes da existência do SOX, onde você tem a mesma pessoa com várias funções, e muitas vezes nelas, ela mesma é executora, e a quem verifica, a quem autoriza. Então, ela tem, por uma questão de estrutura da empresa, ser menor, não ter condição de segregar tanto as funções, o risco aumenta muito. Então, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, a gestão de riscos de forma independente dentro dessas empresas tem uma importância elevadíssima quando você compara com empresas com estruturas maiores, onde principalmente se a
né, o compliance e a segregação de funções for realmente bem feitas, normalmente os riscos são mais controlados e mitigados. Então, esse conceito de que a gestão de risco é para grandes negócios é um conceito totalmente errado. Muito bom, Ézer. Então, primeiramente, a gente tem que olhar para a nossa estrutura, né? A gente, né, o pessoal às vezes confunde a função do do gestor de riscos com a missão. Alguém tem que assumir a missão. Aí é uma outra live que a gente cai aí em aspectos mais comportamentais. Mas então a questão é quem está pensando no que pode dar errado e quem está levando para a alta administração esse cenário. O pior cenário deve ser considerado antes que ele se torne realidade, né? Então, o nosso primeiro caso, todo mundo deve lembrar da British Petroleum, pior vazamento de petróleo da história, né? Pessoal, quem quer se aprofundar nos cases, pode me mandar um e-mail, tá? Eu tenho aqui, a gente trouxe de uma maneira resumida, enfim, mas tem muitos detalhes que são muito, muito interessantes, né? De um caso aqui que foi um dos piores derramamentos de petróleo no mar, né? A plataforma Deepwater Horizon, né? Explodiu, enfim, foi um desastre absurdo. E quando a gente foi estudar, né, o que aconteceu, né? Quais foram as falhas, né, que a British Petroleum, né, pisou na bola? Aonde foi que ela pisou na bola, né? Então, eles tinham alguns indicadores, né, que eram indicadores que não traziam a realidade do risco, né? Eles focavam em processos que não eram críticos, né? Então, eles começavam a analisar, por exemplo, baixas taxas de acidentes, né? E essa percepção do risco deles era muito frágil, né? Então, como era frágil, eles começaram a se enganar, né? Como a gente costuma falar na linguagem tradicional, eles começaram a criar uma falsa sensação de confiança através de indicadores que não refletiam a realidade do risco, né? Então, mas o pior das falhas que eles poderiam cometer é deixar centralizado a decisão da tolerância aos desvios, ou como o pessoal fala muito na literatura e está bastante na moda, a tal de tolerância e apetite a risco. Então, a British Petroleum deixava isso muito descentralizado. Então, o que seria descentralizado? Cada unidade, cada regional tinha uma autonomia para se autogerenciar no seu apetite, né? Então, o que trouxe essa descentralização, né? A empresa não definiu claramente, né, as expectativas de segurança, o apetite e as responsabilidades, como a gente comentou agora há pouco. Não ficou claro. Aí, no momento que não ficou claro, cada um faz do jeito que acha correto, né? Então, analisando o case, foi detectado muitas situações, entre elas falta de disciplina operacional, a tolerância a desvios graves, pessoal. Olha, aconteceu uma coisa grave aqui e a ação em cima disso não era de uma maneira mais forte, né? E a gente chama isso de tolerância a desvios graves, né? E o termo que eu não gosto de usar, mas que ele é muito comum, né? Complacência com os riscos. Então, quantas vezes a gente se depara com situações que a gente tem até uma dificuldade de julgamento, né, Ézer? Será que isso aqui é grave? Né? Então, essa percepção do que é grave, do que não é grave, deve partir da alta administração. O apetite ou tolerância a riscos devem ser muito bem definidos. Essa palavrinha complacência é muito diferente de aceitação de risco, né? Porque quando você aceita um risco, você já tomou algumas medidas ou você já fez um plano de ação para quando você puder, você mitigar esse risco. Então, esse risco já foi mapeado, ele existe, ele está ali e por algum motivo
ele está sendo aceito por um período. Agora, quando você é complacente, aí você não está tomando ações para resolver aquele risco, para mitigar as consequências dele. Então, é muito diferente você ser complacente com o risco do que você aceitar o risco. A falta de disciplina operacional, processo, segurança, a gente esbarra sempre nas mesmas causas raízes, processos que não estão cumprindo o seu papel, né? E hoje a gente fala muito em processo funcional. Os processos precisam ser constantemente avaliados, os riscos são inerentes aos processos e os controles são os grandes mitigadores dos riscos. Então, se a gente não tiver um processo desenhado de uma forma mínima, razoável, a gente começa a ter o problema. A falta do processo já é um problema muito grave, né? E no caso do pessoal da Brit, a gente se deparou com indicadores e processos que não cumpriam o seu papel. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas situações do julgamento, né? Porque como foi um caso absurdo, né? Afetou o meio ambiente, enfim, a empresa foi julgada, né? Então, o Barbieri aqui, dessa parte que eu extraí, é o juiz, né? Então eu ressalto para os administradores o seguinte: procurem processos, os cases sempre são bons no momento que a gente enxerga o julgamento de um juiz que está julgando essa causa. E aí, a gente que estuda isso, né, Ézer, não é que a gente fica feliz, a gente fica triste, porque a gente avisa, né? A gente avisa antes. Aí vai lá o juiz, faz um julgamento, traz premissas muito semelhantes àquelas que a gente trabalha diariamente nas empresas, né? Você tem essa sensação, Ézer? É perfeito. Você vê que aí o que o juiz ressaltou, né? Olha que interessante, né? Como você falou com a palavra complacência, como o juiz colocou aqui, que a empresa interpretou mal os resultados de um teste de estabilidade do poço. Essa é uma forma jurídica de dizer o que a gente acabou de dizer no slide anterior. Os processos estavam mal definidos, né? Houve complacência com riscos que aconteciam e eram inerentes à operação da extração de petróleo. E aí o que o juiz determina é, vocês interpretaram mal, né, os testes e os avisos dos riscos que existiam aí inerentes à sua operação. E os administradores provavelmente não fizeram a pergunta correta para a sua área de gestão de riscos, né? Esses indicadores aqui estão refletindo de maneira correta a exposição dos nossos riscos, né? Perguntas inteligentes podem fazer toda a diferença, né? O juiz aqui, em resumo da obra, né? 67% da culpa é da empresa, CNPJ, no processo, né? E 30% aqui acabou caindo aqui na Transocean, né? Proprietária do navio, e 3% a Halliburton, né? Que execução, enfim, em resumo da obra, 67% da responsabilidade na conta do CNPJ. E os gaps, agora que eu quero ver. O que falhou aí? Foi governança? Foi a auditoria que falhou, Ézer? Na verdade, não. Não na minha visão. Porque conforme o resultado da informação do juiz é que houve uma avaliação, né, da estabilidade do poço. Essa auditoria demonstrou que havia instabilidades, mas a gestão não fez, como você disse, as perguntas certas. Então, quando a gente fala em governança, pessoal, a gente tem que começar a trazer a palavra governança para dentro da realidade de qualquer empresa. Qualquer empresa tem um dono, né? Então, a governança, falando tecla SAP, né? Tradução legenda, é quem? Os agentes. Quem são os agentes? O dono e seus representantes. E os órgãos de quê? De controle, que juntos vão trabalhar em conjunto e difundir boas práticas, né?
visando o quê? O atingimento dos objetivos da empresa, né? No atingimento da sua missão, dos seus valores. Então, pessoal, uma empresa de pequeno porte que tenha duas pessoas, elas têm que entender que, né, tomada de decisão começa por boas perguntas, né? Nós estamos preparados para o pior, né? Conseguimos evitar o pior. Os nossos indicadores, nós temos, aliás, né, nós temos indicadores que nos possibilitem tomar uma decisão pensando no risco, tá? Então, esse caso aqui, a gente percebe uma falha, né? Eu já trouxe para vocês um spoiler, que é a questão me fugiu o termo aqui, da questão da descentralização. Descentralização do apetite a risco, né? A British Petroleum não tinha definido no nível de empresa, né, o seu apetite e, consequentemente, não estava o quê, pessoal? Monitorando os controles, né? Então, aqui é um caso de responsabilização do CNPJ, portanto, a governança aqui falhou bastante, né? E acaba sobrando aqui, pessoal, né? Porque a gente acaba não sabendo se as auditorias, né, alertaram, né? Mas no material que a gente estuda e procura sobre esse caso aqui, a culpa está tão evidente, né, que a falha se deu na governança, né, que não tem como a gente tentar colocar isso na conta da auditoria, né? Mas com certeza o gerente, né, a diretoria de riscos, enfim, também entrou aí como, né, se o processo era falho, com certeza sobrou alguma coisa para ela, né? Pessoal, tranquilos? César, como é que está o chat aí? Está paradinho? Tá paradinho, pessoal. Depois vocês podem tentar responder as perguntinhas que tem aí. Façam. Vamos lá, aqui a British Petroleum é meio distante da nossa realidade, né? Vocês procurem na internet, que isso aí já faz tempo, mas só que ele é tão impactante, né? Ele é tão impactante e eu costumo trabalhar com ele porque traz a questão da descentralização e o apetite, tá? E a questão da decisão do juiz ali, da responsabilização da empresa, é muito importante para a gente trazer e estudar a questão da governança. Não se fala em gestão de risco, pessoal, e compliance sem uma governança estruturada e preparada. Não adianta ter lá a figura das pessoas nas caixinhas e essas pessoas não estarem cientes das suas responsabilidades, né? Porque talvez você está produzindo algum indicador que não está trazendo nenhum tipo de benefício ou não está trazendo uma visão apropriada dos riscos. Então, alerta aí que a gente precisa sempre estar olhando para o negócio, tentando entender os riscos do negócio e traduzindo isso em processos e indicadores que agreguem valor. Samarco, vocês conhecem. Essa está mais pertinho. Essa aqui está pertinho. Eu não vou falar nem da Vale, né? A Vale conseguiu aí. A Vale, na época, era a controladora da Samarco, né? E a questão da Mariana aí, o próprio chamadinho aqui já fala, né? O projeto da Samarco e Mariana era classificada como de baixo risco. Vocês acreditam nisso? Como assim? Baixo risco, né? E aqui eu tive acesso ao relatório da Samarco e eu extraí algumas partes do relatório, né? Aquilo que eu falo para vocês, cuidado, né? Pessoal que trabalha com gestão de riscos, que produz os relatórios obrigatórios aí, pessoal que trabalha com reguladores, cuidado com o que vocês escrevem no relatório, que na hora do processo tudo é rolado, né? E no relatório de riscos da Samarco, estava escrito exatamente isso aqui, né? Que análise e controle dos riscos são realizados por meio de uma metodologia que avalia o potencial das ocorrências e as falhas nas barragens, bem como as consequências potenciais, né? Aqui o pessoal escreveu ainda que tinha feito naquele ano ali 1.356 horas de treinamentos com empregados envolvidos
né? Mapeamos 18 riscos prioritários operacionais de segurança e 6 riscos prioritários. Pessoal, quando explodiu a barragem, eles não sabiam o que tinha que fazer. Tá? Então, tudo que está escrito aqui está muito bem escrito, mas, Ézer, praticado... Exato. E aí tem dois comentários aqui no chat. Um é o Luiz Tarazil, que está dizendo que a questão dos riscos é muito importante a gente levar em conta a tempestividade, né? Ou seja, uma constante verificação dos riscos, as análises. Isso não é uma fotografia que você tira e deixa lá na parede, né? Isso é um processo vivo, você tem que manter isso sempre. E depois o Moacir fez uma pergunta sobre como identificar se a organização tem necessidade de manter profissionais especializados em gestão de risco, tirando as situações onde tem os reguladores como Bacen, CVM e tal, né? A ideia é como identificar a necessidade de uma empresa ter um profissional de risco. Você quer responder, Jorge? Eu posso responder, né? A questão dos reguladores, o Moacir matou bem, porque eu tenho acompanhado o Banco Central tem pedido frequentemente aí currículos. O Banco Central já está numa vibe de analisar o perfil técnico da staff que trabalha junto à gestão de riscos e compliance, né? Demais empresas, eles precisam entender que é uma área de atuação bastante técnica e que quanto mais técnico esse time, essa staff for, vai acontecer isso que eu falei agora, mais insumos, melhor a visão de riscos da alta administração. A alta administração precisa estar sendo subsidiada de método, está coberta por métodos, por procedimentos que tragam uma realidade para ela, né? Então, é óbvio que quanto mais qualificado for o time, mais assertivo serão os indicadores, né? A visão de risco da empresa necessita de profissionais que estejam aí com essa expertise e estejam aptos a identificar. É o ciclo da ISO, Moacir: identifica, analisa, avalia e trata. Isso é uma roda que hoje você analisa e você fala, não, esse risco aqui é baixo. Acontece algo amanhã, que amanhã você vai ter que rever o teu conceito, a tua análise. Então, esse profissional ele precisa estar frequentemente sendo, né, estudando. A cobrança em nível técnico é muito grande. Então, a responsabilidade da administração, Moacir, é manter um time aí com habilidades, né, apropriadas para que a função, a missão da gestão de risco seja o quê? Seja efetiva. Né? A própria ISO 31000 fala, né, profissionais capacitados lá no seu componente estrutura, segundo componente da ISO, né? A estrutura precisa ser, né, a estrutura, quando eu falo, né, será que a gente precisa de um gerente, de um coordenador, enfim, a estrutura precisa ser compatível com o tamanho e porte da empresa e as pessoas que atuam nessas funções precisam estar em constante atualização, e isso é papel aí e responsabilidade da alta administração manter. É isso, Ézer? Isso. A gente vai precisar dar uma acelerada, né, Jorge? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, mesma pergunta, né? Aqui tem a questão do Tribunal de Contas, né? Existe um órgão, né? O DNPM, que era o órgão regulador das barragens. A Samarco mentiu para o órgão regulador, né? Mentiu. Né? A quantidade de rejeitos que essa barragem tinha, que estava sendo... A produção estava muito além e é óbvio que alguma coisa ia acontecer. Resumo da obra, né? Os planos de segurança e emergência não eram efetivos, né? Se criou um relatório somente para entregar ao órgão fiscalizador e regulador e, na hora da apuração das responsabilidades,
tudo veio à tona. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: problema, qual é o gap da Samarco? Governança, auditoria, compliance ou risco e controle? Eu coloquei aqui no chat se alguém quer responder essa. Se arrisquem aí. Se arrisquem, é ótimo. Se arrisquem, É um se trocadilho. arrisquem. E aí, quem falhou gap? A gente precisa olhar para os problemas, pessoal, porque muda empresa, muda país, a gente chega nas mesmas causas, né? Os mesmos gaps. E é importante a gente ter essa certeza, porque a gente aprende, né? O inteligente aprende com o erro dos outros, né, Zé? Temos um voto aqui para governança e outro para compliance. Então, tem uma falha aí generalizada, né? Se tem um órgão regulador, fiscalizador, aqui o DNPM, né? Então, o compliance, né? Acabou aceitando aqui as informações, então houve uma sucessão de falhas. Tá? Nesse caso, até a auditoria foi complacente aqui, porque ela deveria ter apontado essas questões, porque se ela realmente mantivesse a independência dela, ela teria avisado ao órgão regulador. Né? Exatamente. Então, aqui o DNPM aqui desconhecia a real situação da barragem, né? Mas alguma linha de defesa deveria se pronunciar, né? Então, ali a gente começa a trabalhar aí, né? Nessas situações, a gente começa a refletir sobre o papel das linhas de defesa, que a gente vai chegar em breve aí. Mas, pessoal, quando se tem a intenção de fraudar, é isso que a gente vem trabalhando muito, né? Então, burlar controles, né? E quando a alta administração ela é complacente com esse tipo de situação, não sobra muita coisa senão esperar uma desgraça iminente, né? Então, para a gente acelerar um pouco, no caso da Samarco, realmente a gente teve um caso de burla de controles, né? Órgão fiscalizador não recebendo as informações de forma correta. Então, cuidado, né? Hoje a gente tem a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, que começa a trazer, categorizar esse tipo de situação. O case da Chapecoense é outro case emblemático, né? Que a gente nem precisa, assim, foi algo assim que chocou a todos nós, né? Resumo da obra, né? Quem acompanhou sabe, o avião não tinha combustível suficiente para chegar no seu destino. Então, uma norma de aviação internacional dita as regras, né? O avião tem que ter combustível suficiente para, né, ir e voltar ao seu destino e ter uma folga X. E esse caso foi analisado naquele programa Desastres Aéreos, num canal da NET aí. Quem tiver afim pode buscar. E essa análise foi feita tecnicamente de uma forma muito criteriosa. O que aconteceu foi um descumprimento de uma regra internacional de aviação. Um descumprimento de uma regra internacional de aviação. E que influenciou diretamente numa tomada de decisão do piloto, que aqui, né, o pessoal não pensa em segregação de função aí de novo. Isso. Né, então, o próprio dono da empresa era o piloto que tomava a decisão, que executava. Então, conflito de interesses, né? O piloto era o proprietário da empresa, do avião. Então, por que ele voava com combustível, né, irregular? Porque ele fazia economia de combustível. Aí a gente entra numa questão de custo, Ézer. É aquele slide no começo que você mostrou, os dois, o anjinho e o diabinho, né? O anjinho e o diabinho. Infelizmente, mas... Fale. O resultado e a operação.
Se olhar só para o resultado, sem tomar as devidas precauções para que a operação seja segura, né, você está se expondo ao risco. Aqui é um gap que a gente traz de novo a pergunta, né? O que falhou? Aí falhou o órgão fiscalizador, né? Que não averigou de fato se o combustível, né? Ele fez uma parada antes. Então, ali falhou o órgão fiscalizador, uma linha de defesa muito importante, o órgão fiscalizador, né? O próprio dono, o conflito, aí, como o Ezer falou, o conflito de interesses, pensou só em custo. E como ele já tinha feito essa prática várias vezes, se não me engano, umas 10 vezes, né? Ele estava confiante que não teria nenhum problema, até que ele foi pousar no aeroporto e o aeroporto estava com excesso de pousos. E aí ele começou a ficar preocupado, enfim. E ele, conhecendo os riscos, conhecendo a não conformidade que foi descumprir uma norma internacional de aviação, impactou e foi crucial numa tomada de decisão. Ele demorou em tomar uma decisão por conta dessa situação. Ele não quis se entregar, que estava sem combustível, porque ele sabia que ele ia ficar preso, né? Então, seria o fim da carreira desse profissional, enfim, mas ele demorou para tomar uma decisão e acabou aí, né, vitimando aí, infelizmente, né, um monte de pessoas aí, um time de futebol inteiro, enfim, isso nunca vai ser esquecido, né? Então, às vezes a gente se depara com uma situação e fala que é o seguinte, que foi obra do destino, e não, a gente precisa entender de uma forma mais técnica, tomada de decisão, a não conformidade, o não compliance é uma situação que está nítida nesse caso do Chapecoense, está nítido, né? E se todo mundo no avião soubesse que o avião não estava com a quantidade de combustível suficiente, será que essas pessoas teriam tomado uma decisão de ficar no avião? De jeito nenhum. Então, a analogia que eu faço, pessoal, em relação à governança, os riscos precisam ser identificados, analisados e avaliados. E a tomada de decisão, né, a alta administração, ela tem um papel muito importante de tomar as melhores decisões. E as melhores decisões devem ser o quê? Mitigação. Né? Então, a gente traz aqui esse case, traz para o mundo corporativo, né? O comandante não pode deixar o avião cair. Ele precisa tomar decisão baseado no bem-estar da empresa, no bem-estar de todos. Tá? Então, Jorge, esse caso é emblemático e ele leva a gente para um outro assunto que dá para fazer uma outra live também, falando sobre continuidade de negócio. Né? Perfeito. E os times de futebol continuam cometendo, se a gente olhar para a continuidade de negócio, os times de futebol continuam cometendo o mesmo equívoco de se colocar um time de futebol inteirinho dentro do mesmo avião. Mas isso é um assunto para uma outra live. Perfeito, perfeito. Então, né? As normas do setor, enfim, outra questão envolvendo as linhas de defesa. Então, quais são os gaps que a gente pode elencar aqui, gaps de governança, né? A pergunta é, será que a alta administração do time de futebol fez um due diligence, fez uma investigação prévia desta empresa, né? Porque no slide anterior aqui, acho que a gente deixou passar que o proprietário era um ex-parlamentar da Venezuela que se tornou lobista de executivo chinês. Chegou a transferir os negócios para a Bolívia em 2015 porque tinha problemas na Venezuela. Então, a gente já traz aqui, né, uma situação de due diligence. Exato. Né? Então, não adianta olhar o custo nos dias de hoje. A gente precisa entender se o nosso fornecedor de serviço, enfim, ele segue normas, eles têm um nível de compliance razoável, né? Porque senão você acaba o quê, pessoal? Você acaba contratando um terceiro que vai colocar você em alguma situação de risco. E quando a coisa fica ruim, e sobra para todo mundo numa linguagem bem popular, né? É isso que eu tento às vezes alertar alguns diretores, né? Não adianta transferir, está compartilhado, né? Então a questão do due diligence é muito importante aí, né? Fazer uma análise prévia aí, uma diligência prévia e entender que custo hoje é óbvio que é algo que tem que ser perseguido sempre,
Mas hoje o custo, a variável custo, ela vem seguida do risco, né? O risco não pode aí ficar para trás nas análises. E esses cases demonstram isso que eu estou falando. O último e emblemático, Pan-Americano, é uma história recente, né? O Pan-Americano foi vendido pelo empresário Silvio Santos ao BTG, né? Questionamento sobre a eficácia do modelo dominante de governança. Quando acontecem as coisas ruins, todo mundo quer saber por que aconteceu. Mas antes de acontecer, ninguém debate, e a gente está debatendo aqui hoje, né? Portanto, eu espero que vocês saiam aqui com bastante reflexões, né? Busquem melhoria dos seus processos e façam as perguntas certas, meus amigos. A pergunta é o que move a humanidade. No caso do Pan-Americano, aqui foi uma loucura, né? O Pan-Americano vendeu, vendeu alguns títulos, né? Alguns títulos para outros bancos. Até aí, tudo bem, né? Só que é o seguinte, ele vendeu, qual que seria o lançamento contábil disso, né? Eu dou baixa dos títulos, né? Isso aí é a contabilidade, né? Cereja, basicão aí. Baixa os títulos e reconhece a receita. Só que o Pan-Americano arrumou uma forma de reconhecer a receita e não baixar o ativo. ele deu um jeito de não baixar o ativo. Daí, o que aconteceu com o patrimônio desse banco, meus queridos amigos? Ficou extremamente positivo, né? Então, os indicadores foram nas alturas, só alegrias, né? O patrimônio fictício aí, né, dava uma posição favorável para o banco que, né, e distribuiu dividendos aí para todo mundo, enfim, foi uma alegria só, né? Ele cresceu mesmo sem ter patrimônio para isso, tá? Gerando lucros aí que não fazem sentido, tá? Parece coisa de filme que a gente assiste aí no cinema, né? E aconteceu no Brasil, no Pan-Americano. É a pergunta que eu falo para vocês. Quem falhou? Né? Foi uma fraude, enfim. O Banco Central teve um papel extremamente importante, Ezer. Quem detectou o mesmo título em dois bancos diferentes? Quem? Banco Central. Banco Central. Eu digo, aí eu falo para vocês, ISO 31000, expectativa das partes interessadas externas. Então, se eu sou uma instituição financeira, quem seria a principal parte interessada externa que eu tenho que trabalhar com expectativa? Órgão regulador. Então, o pessoal aqui subestimou de uma maneira tão grande o órgão regulador que ficou até vergonhoso, porque o Banco Central olhou o mesmo título em dois bancos diferentes e falou, cara, tem alguma coisa errada nisso, e começou a puxar, e aí, meu amigo, quando começa a puxar, a M explodiu. E a pergunta que eu faço para vocês, quem falhou aí? A auditoria foi severamente criticada, Eza, nesse caso, não sei se você lembra. Sim. Porque, basicamente, a contabilidade não estava representando o patrimônio. E isso, teoricamente, com algumas técnicas de auditoria, você consegue identificar isso. Então, seja por imperícia ou por dolo, a auditoria deu um parecer aqui totalmente enganoso. Então, aqui é um caso de mexe-mexe contábil, né? Absurda, promovida por quem? Alta administração. Enfim, o Silvio Santos promoveu uma, e foi um parente do Silvio Santos, enfim, foi um rolo medonho, né? Que aí um monte de gente acabou comendo bola, e isso acaba afetando um pouco a credibilidade, né? Da administração, dos contadores, né? E é um caso que a gente sempre traz aqui para estudar, porque realmente a expectativa do órgão regulador e fiscalizador nunca, né, a partir desse mundo moderno que a gente vive, não deve ser nunca negligenciado. E é assim que a gente vem avançando, pessoal, em termos de melhoria dos papéis e responsabilidades, né? E aqui eu trago para vocês as linhas de defesa, né? A intenção nossa aqui não é refletir sobre quem é, não existe um culpado. Existe uma série de gaps, uma série de falhas que cada um, né, que compõe
as famosas linhas de defesa, de certa forma, falharam, né? Se um negócio promove negócios baseados em não conformidades, ou seja, não conformidade com as normas de contabilidade, né? Ou conseguindo algum benefício, né, que não reflete a realidade, trazendo resultados, os famosos resultados fictícios, essa cultura está enraizada no negócio. Quem tem a responsabilidade de olhar para isso e definir a tolerância? Nós toleramos esse tipo de prática na empresa ou somos complacentes? Ou estamos o quê? Olhando para isso e dando nosso ok. Portanto, a alta administração, desde o caso Enron, a partir da SOX, vem sofrendo constantes, vem sendo cobrado de uma maneira bastante enérgica, e os processos estão aí para não deixar a gente mentir. Portanto, como eu consigo trazer esse contexto para a nossa empresa, olhando para a nossa estrutura organizacional e perguntando quem é a primeira linha de defesa, quem é a segunda linha de defesa na empresa. As auditorias aí são mais, né? A gente consegue perceber o papel da auditoria, mas a gente ainda tem muita dificuldade, Ézer, de enxergar quem é que desempenha o papel da segunda linha, né? Quem é o papel da segunda linha? Muitas empresas, pessoal, com áreas de controladoria que poderiam assumir esse papel, mas ainda a controladoria ainda está muito subestimada dentro das empresas. O que precisa? Dar um upgrade sob o olhar de risco, né? Não é encher a empresa de controle, a gente costuma sempre falar isso, não é essa a intenção, não é engessar nada, mas tentar trazer uma visão do que pode dar errado. E aqui, o cebolão, né? O pessoal está acostumado aí a participar dos eventos, o dono do processo é o cara que vai cuidar da gestão diária desses processos e, consequentemente, dos riscos inerentes a cada processo. O verdinho ali, a gestão de risco, o monitoramento, né? Indicadores. Lembram do caso da British Petroleum? Os indicadores não eram suficientes. Não davam uma visão holística, uma visão assertiva dos riscos para a alta administração. O que aconteceu? Risco materializou, né? E aí as auditorias têm um papel importante de olhar para essas linhas e criticar e falar, olha, a segunda linha de defesa ela existe, mas não está cumprindo o seu papel, né? E olhar para as práticas e os processos aí da primeira linha de defesa. E quem são os responsáveis? Teoria do queijo suíço aí, utilizado na área de medicina, mas que a gente aplica como uma luva, Ézer, dentro dessa situação. Quem falhou? Primeira linha de defesa, segunda, terceira. E aí, sempre um efeito cascata aí, né? Um efeito cascata onde o risco passa exatamente no buraquinho. Então, cada linha de defesa tem um buraquinho como se fosse ali o queijo suíço. Tá? Então, é simples. No caso do Pan-Americano, por exemplo, né? Quem é que pegou a falha? Quem é que pegou o risco? O órgão regulador. Que não é uma linha de defesa, na verdade, né? Ela é a última, né? Ela é a última, porque ela tem esse papel. Ela tem, o Banco Central agiu muito rápido no caso do Pan-Americano, né? Que é o papel dele dentro do sistema financeiro nacional, que é não deixar uma instituição quebrar e uma instituição financeira quebrando, o impacto dentro do sistema aí é muito grande. Então, ele acaba sendo, Ézer, né? Uma linha de defesa, mas uma linha de defesa tardia. Exato. Uma linha de defesa tardia. E ele está sofisticando esse papel através da tecnologia, né? Então, quem seria uma última linha de defesa no caso de uma empresa que não é regulada? O próprio cliente, né? Quando o cliente detecta o erro, seja risco, seja qualquer situação negativa, né? Isso demonstra a teoria do queijo suíço, né? As linhas de defesa estão com falhas, estão com buracos. E qual é o papel da administração, pessoal? É tentar fechar, corrigir essas falhas nas linhas de defesa. Aí o cara pergunta para mim, mas eu nem sei o que é linha de defesa, meu. Então, a gente vai ter que sentar, olhar para a estrutura organizacional
e tentar trazer ela para esse contexto, praticar, né? Praticar. Então, lembrem, pessoal, quando você se deparar com um escândalo, uma situação de uma empresa, a pergunta é, será que a gente pode praticar aí a teoria do queijo suíço? Quem é que falhou? Qual foi a linha de defesa que falhou? Né? Esse é um exercício muito interessante que ajuda a gente a fortalecer o nosso conceito de linhas de defesa, e isso precisa ser mais praticado, Ézer, mais praticado, porque aí na falha da linha de defesa é fraude que ocorre, né? Sempre eu trago essa, para a gente finalizando aqui, sempre trago esse quadrinho aqui, fatores que contribuem para a facilitação de fraude, 61% é controles internos deficientes. Pessoal, quem vai ajudar o dono do processo a enxergar o risco de fraude? É a segunda linha de defesa, é risco de fraude. Então, alguém tem que ter a visão de risco, sentar com o pessoal de negócio, olhar para os processos de negócio e trazer essa visão, compartilhar essa visão com os donos do processo. O pessoal de negócio não tem a visão de risco. Então, qual é o papel da segunda linha? Trazer essa visão de risco e fazer com que a cultura de controle seja implementada na primeira linha de defesa. Essa é uma sacada importantíssima. A segunda linha não é auditoria. Ela não vai lá querer identificar as falhas, ela vai querer identificar, é óbvio, para mostrar para o dono do processo que ela existe, mas que, acima de tudo, precisa o quê? É exercer corrigida. Aonde o controle... Quando as empresas trazem essa mentalidade de risco para o negócio, as tomadas de decisões, sejam elas para crescer, para diminuir, para mudar de direção, para investimento, já são feitas pensando no risco. E aí você está antecipando até o trabalho da segunda e da terceira linha de defesa. Perfeito. Se você já toma a decisão pensando com a mentalidade, com o mindset de risco, então automaticamente você está trazendo isso para o primeiro passo, onde você está mitigando o risco já na origem, né? É o que, inclusive, o Henrique falou aqui, né? Que é trazer isso para trabalhar o negócio e o risco junto. Então, vejo muitas segunda linhas de defesa que existe, mas só que a atuação dela, o comportamento dela é como se fosse auditoria e causa distanciamento, Ézer e Henrique. Né? Aí, coloco a área de risco numa salinha que ninguém passa na frente, começa a se distanciar porque o comportamento do pessoal da segunda linha acaba se tornando aquele comportamento de auditor. O auditor ela é a terceira linha, ele tem um papel extremamente importante também. Mas o papel da segunda linha é aculturar a visão. A falta de visão de risco, né, de fazer a pergunta o que pode dar errado, essa é a sacada. Alguém tem que perguntar o que pode dar errado. E esse papel e essa missão fica aí a cargo do pessoal da segunda linha de defesa, seja controladoria, chamem do que quiser, não se apeguem a detalhes. As nomenclaturas, seja gerenciamento de risco, seja controladoria, supervisão, desde que essa missão, essa área ou esses profissionais tenham essa missão em mente, que alguém precisa fazer essa pergunta, o que pode dar errado, tá bom? Controle interno deficiente está aqui, ó, 61% causa, aí contribui diretamente para facilitar a fraude. E a partir desses gaps, reconhecendo os gaps, pessoal, a gente acaba entendendo que, primeiro, as linhas de defesa precisam ser trabalhadas de forma prática, não teórica, né? Elas falham, a teoria do queijo suíço está aí para comprovar que elas falham, e que a gente precisa o quê? Aprimorar, primeiro, começar a praticar aí as boas práticas de governança corporativa, a gente precisa levar para os gestores que estão lá na primeira linha de defesa a cultura de controle. O controle ele precisa ser enxergado como um mitigador de risco e não como aquilo que engessa o negócio, né? E a eterna busca, meus queridos, do risco e controle, que essa balancinha que tem aqui, ó, essa balancinha é algo que a alta administração precisa começar a enxergar, né? E sempre ter uma inteligência, como eu costumo falar, não é encher a empresa de controle, porque controle é custo. Né? O pessoal me critica bastante, né? Mas é custo. Então, você tem que ter aí essa perspicácia de ter essa visão da balança.
que a balança é a tolerância a risco, pessoal. Quando tu tem riscos altos, você precisa de controles mais efetivos, mais o quê? De qualidade e que funcionem e que cumpram o seu papel. Alguém tem que estar analisando, identificando, mensurando e reportando para a alta administração, que é o grande responsável por patrocinar e promover isso tudo dentro das empresas. Aqui eu trago o COSO como referência, né? O ambiente de controle dentro do COSO é o que eu acabei de falar, é onde a alta administração entende o seu ambiente, entende que ela precisa de uma área de gestão de riscos e a cultura do controle precisa ser o que, pessoal? Disseminada top-down, né? Cultura organizacional se dá com treinamento, capacitação, conhecimento dos processos e tudo isso integrado, que a ISO fala muito bem, né? Não adianta ter uma área, uma segunda linha de defesa que ela não está integrada aos processos de negócio. Não existe, tá? O diagnóstico, né, eu sempre falo, a gente precisa entender aonde nós estamos e para onde a gente quer ir. E um bom diagnóstico, pessoal, ele nos dá uma visão interessante rumo às mudanças. As mudanças dentro desse contexto atual e moderno não podem ser negligenciadas. Precisam ser promovidas e patrocinadas. Gaps comuns. Conselho de administração não aprovou a política de gestão de risco. Existe, mas ela nem passa pelo conselho, o conselho nem sabe que ela existe, né? A própria estrutura de avaliação de riscos que eu comentei, né? O conselho de administração não olha para essa estrutura e faz uma avaliação contínua se essa estrutura está de acordo às necessidades, né? O conselho não emite normas que limitem o risco, o apetite que a gente comentou, né? Ninguém está olhando para isso. A empresa não detém uma estrutura suficiente, né? Suficiente, pessoal, não é encher de gente, mas ela precisa ser o quê? Suficiente às necessidades. E aí a gente entende que tudo isso está ligado a uma cultura de formalização disso tudo. Precisa ter uma estrutura organizacional aí que funcione. Essa roda que a gente fala do identifica, analisa, avalia e trata precisa ser promovida, precisa estar clara na estrutura e divulgada, né? E uma mensagem do nosso Chinha Chique aqui, que eu acho fantástico, que a gente precisa seguidamente fazer, é assumir os riscos, os erros, né? Exige muita coragem em um mundo que parece feito de pessoas que sempre ganham todas. Ézer. Assumir a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, exige muita humildade nesse mundo de quem sabe tudo. Então, a gente que trabalha com risco, né? Hoje está tudo certo, amanhã já não está mais, então a gente precisa estar em constante aprendizado e ter humildade, né? Para reconhecer que no nosso, né, as linhas de defesa são falhas, nós falhamos como auditores, como gestores de risco, mas nós estamos aqui em constante procura de melhorias, tá bom? Ézer. Bora lá, gente. Como eu tinha dito, a gente passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto fazer, mas o assunto é muito interessante, legal. Eu confesso para vocês que quando a gente estava trabalhando nessa apresentação que o Jorge preparou, a gente tinha outros casos que a gente queria colocar e depois tinha muito mais. Vamos ter que tirar, porque senão não dá, o tempo é muito curto e tal. É um assunto empolgante e tem muitos exemplos e tal. E agora a gente quer abrir para vocês, para alguma dúvida, alguma contribuição. O Márcio Doering, espero ter falado o seu nome correto, falou que o Banco Santos também teve um caso parecido, apresentou vários rombos nas contas, enfim, também foi uma gestão de riscos mal feita. E a gente está aberto para vocês comentarem ou trazerem algumas perguntas. Se quiserem escrever no chat ou se quiser abrir o microfone e perguntar, esse momento está liberado. Não existe certeza, né? O risco é incerteza. Exato, exatamente. Né? Não existe nenhuma operação com risco zero, né, Jorge? Só sei que nada sei é uma constante dentro dessa área, né? Só sei que nada sei porque no momento que você reconhece isso, você está aberto para enxergar coisas que você não está enxergando.
né? É a questão da humildade para você entender que você precisa estar sempre aprendendo e crescendo. Foi o comentário, inclusive, do Moacir aqui, né? Perfeito, Moacir. Desde Sócrates, há 2.500 anos atrás, a gente ainda está aprendendo. Então, o que a gente precisa, pessoal, enquanto as perguntas não vêm aí, a gente finalizando, o que a gente precisa fomentar? Alta administração, diretores com essa visão dessa necessidade, né, de estar querendo ver o que pode dar errado, né, patrocinando staffs, estrutura, né, estrutura. O investimento em gestão de risco não é um custo, que eu vejo muitas empresas tratando como custo, e é um investimento, né? Proteção, quando você tem uma proteção, né, de valor, e hoje a gente nem comentou aqui o efeito, Ezer, na imagem dessas empresas, né? Sim. A Enroll acabou com a Arthur Andersen. Exato. É o comentário da Fernanda aqui que ela está dizendo, né? Que, eventualmente, a gestão de riscos mal feita numa empresa, né, numa parte do processo, afeta aquele micro-universo inteiro. Então, no caso da Arthur Andersen, ela foi junto com a Enroll. No caso da Brigit Petroleum, ela levou a Transocean e outras empresas junto. Como a gente viu lá na sentença do juiz, 67% é a responsabilidade da Brit, mas ela levou junto outras empresas também. A imagem e o prejuízo financeiro é enorme. Perfeito. Então, nós, como auditores terceira linha, precisamos avaliar quem está com esse papel aí de segunda linha de defesa e entender um pouco da governança, como a governança está tratando os seus riscos, né? Isso está muito presente, aí os auditores externos conhecem muito bem, na NBCTA 315, né? E é esse um desafio que nós todos temos aí de fortalecer, né? Nós, auditores internos e externos que estão ali alocados na terceira linha de defesa, essa segunda linha de defesa aí que fortaleceu e muito a partir da SOX, né? O caso Enroll, ele é importante. Deem uma olhada nos documentários, né, que a gente falou. Comportamentos, pessoal, algo invisível, né? Hoje o mundo está muito afetado por comportamentos. O compliance explica muito isso, né? Inclusive, a gente quer fazer uma propaganda aqui, Ezer, né? Que a Russell está promovendo um curso de formação de Compliance Officer, né? Que começa no dia 23 e ainda a gente está com as inscrições em aberto aí. Procure informações, por gentileza, no site da Russell, onde o compliance, ele traz essa visão, né? Se a gente precisa ter tudo isso documentado, ter um ambiente mais formal, o compliance veio nesse sentido também de, junto à gestão de riscos ali, trabalhar na mitigação. Óbvio, compliance mais focado no risco legal, no não cumprimento de uma norma, também é risco. E vocês percebem, tanto no caso, né, da Enroll, no caso do Pan-Americano, né, as normas de contabilidade estavam bem longe da conformidade, Ezer. Bem longe. Então, o Márcio está dizendo aqui que risco vai existir, como a gente disse, né, não tem nenhuma operação com risco zero, né? Nunca vai ter. É responsabilidade do gestor buscar controles para mitigar esses riscos. Eu vou mostrar para o Márcio aqui, ó, a balancinha. Tirem foto dessa balancinha. Quer explicar tudo isso? Né? Tira a foto da balancinha. Quando o risco estiver mais alto que os controles, isso significa o quê? Quando os controles estão mais subavaliados, indica que a instituição tem um alto apetite a risco. Tá? Daí o pessoal pergunta para mim, Jorge, e se o controle tiver maior? E acontece, viu? Ninguém pergunta, né? Se tem mais controle, se os controles estão... o controle está maior que o risco, também tem um problema, está se gastando dinheiro demais no controle. Exato, né? Exatamente. E não é essa a intenção. Então, o gestor... Então, como é que a gente tem essa visão? Vai ter que estudar, vai ter que entender que cada negócio vai ter... Né, o momento de mexer na balancinha aqui vai estar muito ligada ao apetite a riscos, né? E como é que se dá isso, pessoal? É aqui a outra figurinha de cima, a cultura de controle dos gestores. O controle sozinho, ele não existe mais, né? Ele não existe mais. Hoje, o controle tem uma única missão, que deve ser o quê? Mitigar.
Mitigar é reduzir. Nunca vai sumir o risco. Bom, gente, obrigado. É isso. Quero agradecer a todos vocês que tiveram paciência e nos acompanharam aqui. Pedir desculpa que a gente passou um pouquinho do tempo, mas o assunto realmente é empolgante. Procurem no LinkedIn a Russell Bedford Brasil, vocês vão ter notícias lá de várias outras lives que a gente tem feito todas as semanas, com assuntos bem interessantes e diversificados. A gente espera vocês, muito obrigado pela participação, várias pessoas participaram, o Henrique, o Márcio, o Moacir, a Fernanda, a Andréia, todos esses, o Carlos Amorim, o Luiz Taraziuk e tantos outros que participaram aqui no nosso chat com a gente. Agradeço a presença de todos vocês. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em transferir conhecimento para a gente. É sempre muito bom ouvir você, o seu conhecimento. A gente aprende bastante. Obrigado a todos. Quem acha que isso é ficção científica, vai ali numa banca, não existe uma banca de revista, vai no mercado aí onde uma revistaria, está lá aqui, ó. Tudo isso que a gente está falando aqui, meus amigos, abordado aí é tema de, não é mais coisa da Matrix lá, do filme, né? Esse assunto parece que é coisa, né, do futuro e está aqui abordado, né? Controle a sua empresa é o slogan da revista aqui. Procurem aí se atualizar. Quem quiser aí se aprofundar nos cases, né? A gente teve um desafio, né, Ezra, de trazer procura a gente, tá? E talvez aí, se tiver uma demanda, a gente faz uma parte 2 aí. Legal. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso, boa semana a todos. Galera, abraços. Aqui no finalzinho, agradecer a todos, só lembrando que a gravação desse vídeo vai para o YouTube, então se vocês quiserem ir lá e compartilhar. Isso aí, galera. Se cuidem e cuidado com os riscos.